Sabe, eu fico olhando as redes sociais e tenho a impressão que só eu não consigo vencer na vida. Parece que todo mundo se dá bem, menos eu. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo, sabe? E às vezes eu me sinto revoltada por isso. Por que as pessoas conseguem as coisas e eu não consigo? Sim, gente, acredite. Eu escuto relatos como estes em meus atendimentos. Muitas pessoas achando que tudo aquilo que vê nas redes sociais é tudo real e que elas são as únicas pessoas que não conseguem nada. E acredite, as redes sociais têm sido problemas na mente de muitas pessoas. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Bel Silva, sou massoterapeuta e aromaterapeuta. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as redes sociais, o que elas têm afetado na mente das pessoas. Em meus atendimentos, eu tenho observado várias pessoas comentando, falando a respeito disso. Pessoas de todas as idades, dos malefícios que as redes sociais têm feito. O que acontece é que, infelizmente, existe muita farsa, muita mentira, muita enganação nas redes sociais. E isso tem feito muitas pessoas que não estão preparadas, que estão passando por alguns desafios na vida, imaginarem que são as piores pessoas do mundo. De verdade, eu escuto relatos sobre isso e com frequência. Mulheres, meninos, jovens, pessoas adultas que têm a sensação que parece que a vida flui para todas essas pessoas, menos para elas. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho sobre esse assunto, porque são questões que eu atendo, que eu escuto, que eu vejo, que eu tenho percebido o quanto o mau uso das redes sociais tem afetado a mente de muitas pessoas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Mas aí você pode estar pensando, mas a gente não está usando as redes sociais. Eu tenho redes sociais, mas uso muito pouco. Frequento muito pouco. Não sou escrava das redes sociais. Eu tenho a minha vida aqui fora, eu trabalho, eu saio com as minhas amigas, eu vivo. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas estão passando muito tempo de suas vidas presas em redes sociais, vendo vida de outras pessoas e a delas está passando. Então, tudo bem, não há problema em usar as redes sociais, mas temos que ter maturidade e prestar muita atenção quanto tempo estou nas redes sociais. Eu uso muito pouco, uso mais para os meus trabalhos, porque eu vim percebendo isso também, que estava me afetando de uma certa forma. Eu estava perdendo muito tempo e aquela preocupação de você ter que gravar vídeos toda hora, de você postar stories, reels, isso consome demais. E muitas pessoas não têm maturidade para lidar com isso e se cobra muito. E eu venho percebendo que a ansiedade, a depressão, tem aumentado muito o síndrome de pânico, tem aumentado muito em pessoas de todas as idades, porque elas ainda estão muito presas a essa questão de redes sociais da comparação. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro consegue e eu não consigo? Então, assim, é preciso muito cuidado com redes sociais, é preciso ter o seu tempo ali de uso, é preciso ter maturidade para não se deixar influenciar e fazer com que os pensamentos fluem, os pensamentos negativos de que você é a pior pessoa, de que só você não consegue, que todo mundo consegue realizar e você não, e ver pessoas viajando, ver pessoas felizes, ver casais perfeitos. Então, eu tento trazer essa realidade para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu convivo, que a rede social é um mundo de fantasia, que não é a vida real das pessoas. Porque eu tenho percebido que as pessoas estão se perdendo, não estão entendendo, não estão sabendo separar o que é real do que não é real. Então, tudo na rede é perfeito, tudo no Instagram é perfeito, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Ninguém conta ali os seus problemas, os seus desafios, as questões que vivencia, que passa em casa. Elas mostram apenas as coisas boas. Então, cabe a nós termos alguns discernimento, alguns cuidados com o uso da internet. E para complementar, eu estou vendo relatos de mães que falam que o comportamento dos seus filhos mudam conforme elas usam
o celular, elas usam a tela. Quando elas passam tempo sem usar as redes, elas são crianças mais amáveis. Quando elas começam a usar as redes com mais frequência, elas ficam agressivas, respondonas, desobedientes. Então, hoje eu queria orientar aos pais, as pessoas, os jovens, as pessoas com mais idade também, que estão passando por alguns desafios, que não se apeguem, não foquem no que vocês veem nas redes sociais, porque nem tudo que passa ali é a verdade, nem tudo que é demonstrado é a verdade. As pessoas colocam o que elas querem colocar, alguns por intuito de vender sua imagem, vender seus produtos, vender seja lá o que for, e tudo bem. A gente tem que ter maturidade para entender que aquilo não é perfeito, não é um mundo de perfeição. As pessoas têm problemas, as pessoas se separam, as pessoas se casam, as pessoas têm dificuldades, as pessoas, algumas vencem sim, com certeza, mas isso não significa que eu sou melhor ou pior que essas pessoas. Mas eu tenho percebido o índice de ansiedade aumentando cada vez mais nas pessoas por causa do uso excessivo de redes sociais. Muito tempo analisando a vida do outro e a sua passando. Então, é importante ter esse controle, é importante a gente ter essa maturidade, de saber o que vai postar, de saber como vai lidar com redes sociais, o tempo que eu tenho que perder ali. E quando você analisa aqui fora, você não está vivendo nada, você não está vivendo os momentos com a sua família, você não está vivendo os bons momentos com os seus amigos, você não passeia, você não sai focado, preso em uma tela que te consome de um jeito que se você não se aperceber, não tiver maturidade para isso, você é consumido pelas telas, pelas redes e não sai mais dali. Então é interessante o que eu queria falar, não estou criticando, não estou condenando, mas que haja uma certa maturidade, um limite, porque isso é para todas as idades. Eu nem falo só para jovens, crianças, adolescentes, para todas as idades. Eu escuto relato de mulheres maduras, que têm essa dificuldade, que estão se comparando com essas pessoas, com essa ilusão das redes sociais. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas se perdendo nisso e você desenvolve muito quando você pausa um pouco as redes sociais e vem para o mundo real, viver. Tem coisas incríveis aqui que a gente precisa prestar mais atenção. A natureza, o sol, o dia, os amigos, bater um papo gostoso, tomar um café com amigas, sem ter que estar gravando e filmando tudo, toda hora, todo instante. Ostentação, mostrar o que tem, o que não tem. Gente, aqui, do lado de fora, existe vida e tem coisas incríveis para ser vividas que não precisa estar diante de uma câmera todo o tempo. Então, não, você não é pior que ninguém, você não é menor, você só não achou ainda, talvez, o seu espaço, não achou ainda aquilo que te move, não é o seu momento, mas você vai encontrar. Não se prenda a isso, não se menospreze por isso, você só está passando por um momento, mas isso vai passar. Mas se eu pudesse dar um conselho, se você não está se sentindo bem nesse momento, se você está com alguns problemas, alguns desafios, dá um tempo de rede social, vive mais aqui fora, conversa um pouco mais com seu vizinho, chama aquele amigo para conversar um pouco, tá? Vai visitar alguém, visita um amigo, visita um parente, liga mais para os seus pais, conversa mais com seus amigos, marca um encontro com seus amigos do passado. Isso é interessante, isso é importante, esse toque. Eu posso falar disso porque eu trabalho com isso e eu estou percebendo a necessidade que as pessoas estão tendo de sentir, de serem tocadas, entendeu? Então, procure vivenciar mais isso. O toque, o abraço é muito importante, é essencial. Isso é cientificamente comprovado que o toque nos cura, que o toque nos faz muito bem. Então, deixa um pouquinho as redes sociais, deixa um pouquinho as telas. Vai tocar, vai ver pessoas, vai abraçar os seus amigos, vai experimentar vivências novas, situações diferentes com seus amigos, tá? Então aproveita com a sua família. Isso é importante, vivenciar a vida real. Não se prendam a isso. Eu queria só comentar esse assunto, falar um pouquinho sobre isso,
porque eu tenho escutado isso com frequência e de pessoas de todas as idades. Então eu queria compartilhar isso com vocês e dizer que realmente isso tem consumido muito e que isso tem prejudicado muito a mente das pessoas, acelerado os seus pensamentos e a necessidade de estar sempre em evidência. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria: felicidade reservada dura mais, tá? Então eu queria compartilhar só esse momentinho aqui com vocês hoje e me digam o que vocês acham, se vocês já tiveram essa experiência, essa vivência, se já deixaram um pouquinho de lado as redes, se compartilharam esses momentos mais real com pessoas que vocês amam, com que vocês gostam. Como foi essa experiência de dar pausa? Eu estou sempre dando pausa, eu uso muito pouco. Meus perfis realmente eu não movimento muito. Eu ainda sou do tempo, né? Que eu tenho 52 anos, então ainda sou do tempo de ver os amigos e conversar, de falar com eles. E eu gosto desse contato, eu gosto de abraçar a minha família, saber da minha família, dar atenção para eles, muito mais do que ficar isolada o tempo todo em um celular, vendo, passando ali aqueles reels, aqueles vídeos curtos, mensagens rápidas. Eu utilizo realmente muito pouco, mais para meus negócios mesmo, para meus trabalhos, mas eu vivo muito aqui do lado de fora. Isso me faz muito bem. Eu gosto de viver com pessoas, de tocar pessoas, de sentir pessoas. E eu desejo que vocês vivenciem também um pouquinho disso, tá? Não tem como se livrar totalmente da tecnologia hoje, claro que não, mas tem como diminuir um pouquinho e a gente vir aqui de volta para o mundo aqui mais do acolhimento, do abraço, do toque, do amigo. Vamos conversar. Então isso é muito importante. E abraços e sorrisos cura almas que estão doentes. Esse era o recadinho que eu gostaria de deixar hoje para vocês, que eu quero deixar aqui para vocês, tá? E comentem aqui o que vocês pensam sobre isso, sobre o que está acontecendo, essa loucura das redes sociais, e como vocês têm se sentido. Deixem aqui seus recadinhos, tá bom? Beijo muito carinhoso e fique sempre com Deus.